E a gente começa pelo golpe totalmente planejado, né? Outro assunto que vem aí nesses últimos dias, né? É o assunto do dia em todos os telejornais. Os jornais escritos hoje do Brasil todo, a manchete principal era falando sobre isso, tá? Golpe de Estado não ocorreu porque a maioria do alto comando e chefes do Exército e da Aeronáutica não cederam às pressões. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso não é o Lula. Quem diz isso é a Polícia Federal, que fez todo o levantamento, todas as investigações durante esses 2 anos. A Polícia Federal afirma no relatório final da investigação sobre o golpe que a tentativa golpista de Jair Bolsonaro e aliados não foi concretizada porque a maioria do alto comando do Exército e os comandantes do Exército e da Aeronáutica, no final de 2022, não cederam às pressões golpistas. Então a gente deve, quando eu digo a gente deve, é o Brasil deve bastante a esses 2 comandantes, o comandante do Exército e o comandante da Aeronáutica, já que o brigadeiro comandante da Marinha topou o golpe, né? Topou o golpe, tá? O Exército, na época, era chefiado pelo general Freire Gomes. Obrigado, general Freire Gomes. E também na Aeronáutica, pelo brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Obrigado, brigadeiro Carlos de Almeida Batista Júnior. Conforme o relatório da Polícia Federal, os comandantes do Exército e da Aeronáutica não deram suporte armado para que o presidente da República consumasse o golpe de Estado. As conclusões dos investigadores estão no relatório e este relatório foi entregue ao Supremo Tribunal Federal. Nesta terça-feira, ontem, dia 26, o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, retirou o sigilo do documento. Todo mundo agora vai ter acesso, tá? Moraes encaminhou o caso para a Procuradoria-Geral da República, a quem cabe oferecer ou não uma denúncia contra os 37 indiciados pela Polícia Federal pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático, golpe e organização criminosa. No relatório, os investigadores afirmam que a conclusão da ruptura institucional não aconteceu por circunstâncias, abre aspas, alheias à vontade do então presidente Jair Bolsonaro. Segundo a Polícia Federal, a maioria do alto comando do Exército e os comandantes do Exército e da Aeronáutica permaneceram de forma inequívoca, fiéis aos valores que regem o Estado democrático. Tá? Então está aí, importante a gente trazer estas informações, né? E o documento está aí, a investigação está aí. Né? Cabe agora à defesa das 37 pessoas indiciadas pela Polícia Federal trabalhar em cima desse material e tentar defender tanto o ex-presidente Bolsonaro como as pessoas que o acompanhavam, as pessoas que participaram do golpe. Eu vi muito pouco, mas o que eu li, eu por mim já estou conformado de que o golpe estava formado e que a gente deve muito a esses 2 aqui, tá? Obrigado mais uma vez, porque senão a gente estaria aí numa ditadura, tá? Era Tribunal Superior fechado, né? O Tribunal de Justiça fechado, ia ser caça aí um bocado de gente, e ia voltar provavelmente até as torturas que aconteceram há anos atrás, que muitos e muitos brasileiros sofreram. Muito bem, vamos continuar aqui com as notícias. Agora são 9h04. Polícia Federal conclui que Bolsonaro planejou, atuou e liderou a tentativa de golpe do Estado, tá? Então tá aí a imagem dele com o seu candidato a vice também, né? Participou ativamente, né? Em sua residência, inclusive, foram várias e várias reuniões sobre o golpe, né? Então tá aí. Relatório da Polícia Federal
que pediu o indiciamento de Jair Bolsonaro e de mais 36 pessoas próximas a ele, concluiu que o ex-presidente, abre aspas mais uma vez, planejou, atuou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado democrático de direito. Eles não queriam respeitar o resultado das eleições, o resultado das urnas, né? Eles não estão acostumados a perder eleição. O relatório da Polícia Federal foi tornado público ontem, terça-feira, dia 26, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e foi enviado à Procuradoria-Geral da República. Caberá ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, dirigir-se, a partir das investigações da Polícia Federal, se oferecerá uma denúncia sobre tentativa de golpe de Estado. Segundo a investigação, o golpe não se consumou por circunstâncias alheias à vontade de Bolsonaro. O arcabouço probatório colhido indica que o grupo investigado, liderado por Jair Bolsonaro, à época presidente da República, criou, desenvolveu e disseminou a narrativa falsa da existência de vulnerabilidade e fraude no sistema eletrônico de votação no país desde o ano de 2019. Trecho do relatório da Polícia Federal, o objetivo, segundo o relatório, era estabelecer uma falsa realidade de fraude eleitoral, para que sua derrota não fosse interpretada como um acaso e servir de fundamento para os atos que se sucederam após a sua derrota do então candidato Jair Bolsonaro no pleito de 2022. Então tá aí mais informações ainda sobre isso, tá? Ainda falando deste assunto, não tem como, infelizmente, a gente fugir nas notícias nacionais. Polícia Federal diz que morte de Moraes era quase inevitável em suposto plano de golpe, né? Você já imaginou isso aí? A Polícia Federal apontou em relatório que os investigados por sua suposta tentativa de golpe de Estado estavam dispostos a ir além da simples detenção do ministro do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, segundo o relato da Polícia Federal, eles saíram, né, ou para executar ou para prender, e no meio do caminho tiveram que abortar. Acompanhe esses documentos que vocês vão ver. O Alexandre de Moraes, para a corporação, os métodos que seriam empregados eram: na ação clandestina, demonstram que o resultado morte era quase inevitável e aceito pelos criminosos. Ademais, o planejamento ainda acrescentou de forma direta a previsão de ações para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por envenenamento e o vice-presidente Geraldo Alckmin para extinguir a chapa vencedora.